Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje teremos um programa um pouco diferenciado. Vamos falar um pouquinho com Sheila Saad, seja bem-vindo, programa de qualificação de sucessores. E depois, com o retorno de Maria Cecília, vamos falar sobre o Clube de Conselheiros. Então, começaremos com a Sheila sobre um programa de qualificação de sucessores. Sheila, obrigado por comparecer. E a primeira pergunta é, qual a importância do programa de qualificação de sucessores para as empresas familiares? Na verdade, as empresas familiares têm um problema complicado com relação à sucessão. A sucessão é sempre um dilema ou, no mínimo, uma preocupação. Então, o que é importante é entender de que forma eu posso estruturar uma qualificação para esse sucessor de maneira que a empresa tenha perenidade, ou seja, que ela continue de geração em geração e garanta resultados bons para a organização, independentemente da geração que está no comando. Como a gente trabalha em empresas familiares, você é especialista nisso, como é que a gente faz? O dono que iniciou um negócio sem muita perspectiva, de repente ele chega num patamar enorme, com 200, 300, 400 funcionários, e a parte de sucessão para ele é uma coisa um pouco difícil, porque ele imagina que sucessão é tirar da empresa. Como é que a gente explica isso ao dono, que sucessão é importante para a perenidade, como você falou, da empresa, e que isso é importante para o negócio dele? Porque aquela velho ditado que diz que o sonho do pai não é o sonho do filho. E muitas vezes nós construímos as nossas empresas para os nossos filhos familiares. Como é que isso funciona? O dono da empresa, ele passa por um processo de amadurecimento do negócio, mas sempre com a perspectiva de sonho. O sucessor, ele não tem o mesmo envolvimento que o dono teve de construção do negócio do nada. Então a gente tem que dizer para esse fundador, para esse proprietário ou essa proprietária, que é fundamental a qualificação desse sucessor. Ele tem que ter um processo de qualificação sobre todas as técnicas do negócio, a história, a sensibilidade para entender como é que ele se encaminha no processo de tomada de decisão. Então, a situação de formação do sucessor é uma situação de um período longo, não é um período pequeno. E é isso que o fundador tem que ter consciência. Não se aprende do dia para a noite, não se aprende caindo de paraquedas numa cadeira de gerente ou de diretor, e não se aprende fundamentalmente sem uma estrutura de qualificação e de avaliação de desempenho. Esse sucessor tem que saber aonde ele erra, aonde ele acerta e quais são os resultados que ele precisa dar. Qual é o indicador de performance que ele precisa contribuir para essa organização. Então, Sheila, conversando com muitos fundadores que a gente conversa e discute, eles dizem que o maior problema da sucessão não é gestão, porque gestão os filhos muitas vezes conhecem muito mais, estudaram fora, falam alguns idiomas. Mas eles dizem que a maior dificuldade na sucessão é como transferir palavra, a liderança e o carisma, a cultura da empresa e o valor. Porque isso é uma das maiores dificuldades, porque todo dono, palavra é coisa sagrada, o fundador, né? Vamos dizer assim. Isso sempre foi. A valorização dos seus funcionários é uma coisa sagrada, porque todos eles passaram por dificuldades. E muitos viram e vão ver os seus filhos de calça curta, vamos chamar assim, na empresa, daqui a pouco assumindo o cargo de gerência. Como acertar isso perante a todos dentro da empresa? Que pergunta é essa, hein? É complicado. Assim. Na verdade, o sucessor ele tem um peso enorme em relação a toda a confiança que ele tem que conquistar. Ele tem que conquistar o cargo para o qual ele está sendo preparado. Não é uma questão de indicação de cargo, mas é uma questão de assumir esse cargo com competência suficiente para garantir que os resultados sejam alcançados da forma que a empresa precisa. Portanto, é necessário que nós tenhamos condições de formar esse sucessor. Eu reitero a história da formação, porque sem formação não há resultado. Uma metodologia, seria. É uma metodologia, um processo de avaliação dos resultados, explicar claramente o que a empresa espera ou precisa dele, explicar claramente quais são os resultados que ele precisa alcançar.
E o dono ou a dona de um empreendimento que formou esse empreendimento do nada, eles acham que, na verdade, o sucessor tem que pensar como ele, tem que agir como ele, por ser filho, criação. Filha. E não é assim que as coisas funcionam. Então, tirando o fato anterior de que há necessidade de ver se alguém está disposto a assumir esse negócio, porque às vezes não está, assim, a partir do momento que eu tenho alguém disposto, eu tenho que ter uma paciência e uma metodologia para a formação desse sucessor. Bom, vocês viram que a Maria Cecília está aqui do lado. Nós vamos agora colocá-la no assunto, que o nosso tema será Clube de Conselheiros da B3 da Bolsa. Eu vou começar com a Maria Cecília, então, porque a Sheila estava falando muito até agora. Maria Cecília, como é que você enxerga, você apareceu no processo, queria que você falasse um pouquinho dessa história da B3, do Clube de Conselheiros, para a gente poder entender, e depois a Sheila explica como começou esse projeto. Então, Rica, eu acabei fazendo parte desse projeto maravilhoso, porque eu fui assistir a uma palestra e como eu tenho um histórico de empresa familiar muito grande, porque como eu já disse, Você já até contou aqui, né, pra exatamente, gente? eu estou na minha empresa há 48 anos, por conta de mãe e pai, mãe que era da família e o pai que era o principal gestor da empresa. Era o agregado. Era o agregado, exatamente. O agregado que acabou sendo o principal gestor da empresa. Eu acabei tendo... eu tenho um histórico de empresa familiar muito grande. Eu passei por 2 sucessões, então eu acho que eu tenho bastante a agregar a essas famílias nesse programa, que é um programa dedicado a empresas familiares que possam, no futuro, abrir capital. Então, eu espero que eu tenha como contribuir para essas famílias com a minha história e eles poderem serem bem-sucedidos nas sucessões deles. Ok. Sheila, voltamos para você de novo. Eu queria que você contasse um pouquinho como iniciou esse projeto, como é que foi com a Bolsa, para que as pessoas entendam realmente a importância desse programa, para depois a gente debater, porque nós todos fazemos parte aqui do projeto, né, para a gente poder entender e discutir sobre isso. Nós temos um programa com algumas empresas de formação de sucessão, algumas empresas que fazem ou formação de sucessores para revendas e distribuidores, ou formação de sucessor internamente. E a Bolsa é um parceiro nosso nesse desenvolvimento desse projeto. E conversando com o pessoal da Bolsa, a gente pensou por que não fazer um espaço de discussão dentro da Bolsa para falar sobre empresa familiar, para tratar do assunto empresa familiar com inúmeros subtemas que vão trazer tanto conteúdo sustentado em conteúdo formal de conhecimento, quanto cases que possam ilustrar esses conteúdos e possam trazer a vivência de outras empresas. E aí nós pensamos nesse projeto junto com a Bolsa. Então nós pensamos nesse projeto junto com a Bolsa no sentido de fazer com que essas pessoas pudessem se reunir. Quando nós colocamos esse projeto em pauta, havia 1 mês e pouco de maturação do programa. E, para nossa surpresa, nós tivemos muito mais interessados do que nós tínhamos disponibilidade para agregar nesses fóruns. E aí nós fizemos uma seleção das empresas, existe já uma turma em espera para a próxima edição do clube. O clube vai até o final do ano, a primeira turma, e a partir do ano que vem nós vamos ter outras edições. E aí, assim, para nosso interesse, nós queríamos ter alguém que tivesse uma vivência mesmo nesse tipo de... uma vivência pessoal nesse tipo de empresa. E aí nós chamamos a Cecília, porque a gente acha que isso é uma agregação de valor para o programa. E eu acho que tá indo bem, né, Cecília? Assim, a nossa primeira rodada foi muito bom, né? O que você achou desse primeira rodada que aconteceu? Vai acontecer a segunda agora? Eu achei interessantíssimo. Primeiro, que
são empresas que passam por diversos desafios e eu acho que assistindo a realidade, eu que passei por uma realidade, passo por uma realidade de empresa familiar, juntamente com outros experts como advogados. Vamos falar os nomes, eu vou só assim para a gente dizer, porque é um projeto muito bem feito pela Bolsa e a gente quer dizer, nós temos parceiros, a Cecília, que tem uma experiência em governança corporativa, sucessão, que vem de uma empresa muito grande, nós temos parceiros advogados, que é a BMA, temos a auditoria, que é a Grant Thornton, e temos o M&A, que é a Brasil Par. São experiências que a gente vai juntar de todo mundo, né, cada um com a sua experiência, para poder formar o que a gente chama desse clube de conselheiros, para dar orientação às empresas. Esse clube é um clube principalmente de empresas de capital fechado, que podem ter a perspectiva de abrir. Então nós juntamos essa ideia, onde todos são responsáveis, para que a coisa siga nesse momento. Desculpa te cortar, Cília, toca aí. Imagine, mas e aí, juntando toda essa turma numa sala, junto com as empresas que estão dispostas a escutar, a realmente ouvir conselhos, então essas pessoas podem dar conselhos a essas empresas que estão, cada uma no seu processo, no seu tempo de vida, mas que todos têm a agregar para essas famílias, para essas empresas familiares. Na verdade, assim, só complementando, a questão mais legal desse processo, além da história de ter conselheiros que são profissionais qualificados nas suas expertises e nas suas áreas de atuação, é que essas empresas podem trocar. Elas podem fazer trocas muito boas e muito vantajosas diante de experiências ou de situações que podem ajudá-las umas às outras. Então, tanto a questão do conselho em relação a temas específicos ou do conhecimento estruturado, mas fundamentalmente a troca de experiência. A troca entre eles, concordo. Acho que esse é o principal de todos, é a troca de experiência. Nós passamos, os apoiadores colocando sua experiência, e as empresas, o que foi legal é que elas entraram no debate, começaram a discutir os seus, vamos chamar de deficiências ou problemas, para discutir onde todo mundo, porque independentemente do tamanho da empresa, todas passam pelo mesmo problema na sucessão. Desafios. Vão enfrentar a família, querendo ou não, vão enfrentar os sócios, os herdeiros e assim sucessivamente, e às vezes até os agregados. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer Cecília. Muito obrigada. Sheila, vocês são maravilhosos. Obrigado por ter vindo de novo, Cecília. Obrigada, muito obrigada. Você está sempre disposta. Estamos encerrando o nosso programa. Se você quiser ver este ou outros programas, eu prometo, se o programa Clube de Conselheiros for um sucesso, a gente vai trazer mais pessoas aqui para conversar, para discutir, porque esse é um negócio inédito, se Deus quiser, terá grande sucesso. Estamos encerrando então o nosso programa. Se você quiser ver este e outros programas, veja o nosso site ou baixe o aplicativo. Muito obrigado e até a próxima.